Rodrigo, para que Deus possa dar-lhes conforto e cada um expressar ali o seu pedido e a sua gratidão. Nós temos ali, eu estou sem relógio, que horas são agora? Alguém que tem, Márcio, que horas tu tens aí? 8h20. Nós temos até 8h30 para encerrarmos com a oração. Tá? 8h20, alguns minutinhos, 8h30 encerramos com a oração. Salmo 23, versículo 4.
noite a todos vocês. Eu gostaria de apresentar a Lana, que vai trazer a mensagem musical para nós nessa noite. Gente amada por Deus, muito boa noite. Uma reunião de oração, buscar a presença do Senhor, desfrutar da segurança de suas promessas, nos perpassa a paz interior. E que nós atentemos para as promessas de Deus. Eu quero inicialmente ver com vocês aqui o slide que tem o beija-flor. Queridos, dá para visualizar? Dá para visualizar?
com um pouco de esforço, mas dá, né? Queridos, note, nós temos que atentar para as manifestações da existência e do poder de Deus, inclusive escritos na natureza. Na natureza você encontra as digitais da divindade. E quando você pondera nas maravilhas da criação, você chega à conclusão de que tem razões inteligentes para crer em Deus. A fé não anula a inteligência. O beija-flor, ele é conhecido pelos índios guaranis como aquele que resplandece junto à flor. Por que ele resplandece? Pela refração da luz sobre as microestruturas de suas penas. Então ele fica, a depender do ângulo e do movimento do corpo, ele muda de cor. É uma das maravilhas da natureza. E o interessante é que o beija-flor, ele chega a consumir por dia 8 vezes o seu peso. E você não vê o cara sofrendo de obesidade. Você imagina se você comesse 8 vezes o seu peso. Em que situação você estaria? Ele tem um coração que equivale a 20% do seu peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos teria um coração pesando quanto? 20 quilos. Daria aproximadamente um recipiente daquele de 20 litros de água. Que coisa tremenda. Isso ajuda a bombear o sangue com maior facilidade. E é interessante nós observarmos que o beija-flor, ele chega a alcançar 30 a 50 quilômetros por hora no voo dele, e bate as asas 50 a 70 vezes por segundo. Um segundo, ele já bateu as asas 70 vezes. Dá para você entender isso? O beija-flor é o único pássaro que consegue frear em pleno voo e dar ré. O único pássaro que consegue fazer isso. Sabe, nesse motorzinho aí tem marcha ré. Nenhuma ave consegue fazer isso. Afirma-se que Igor Sikorsky, o inventor do helicóptero, ele se inspirou no beija-flor para inventar o helicóptero. O helicóptero não consegue voar de cabeça para baixo. O beija-flor consegue. Coisa de Deus, sim ou não? É para esse Deus que vocês oraram. O Deus que nos mostra na palma da mão evidências de que as coisas não acontecem em sua vida por acaso, mas Ele está no controle e Ele tem poder para resolver os seus problemas. Em 1 segundo, Ele pode resolver seu problema 70 vezes. Amém? Queridos, com essa reflexão, vamos apenas baixar mais uma vez a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, ajude-nos a encontrar nas maravilhas da criação evidências contundentes e irrefutáveis da tua existência, do teu amor e do teu poder. Tu ouvistes as orações aqui elevadas ao teu trono. Que a tua graça se derrame sobre o teu povo. Que maravilhas aconteçam em nossas vidas e em tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos então para a palavra de Deus. Eu quero refletir exatamente sobre esse tema. Pense mais em Jesus. Queridos, é imperativo que nós entendamos que a gente não ama com o coração, a gente ama com... E se for o cérebro, é através do hipotálamo. Nós adoramos ao Senhor com a nossa mente. E a adoração
mais do que uma expressão de fé, ela é uma expressão de amor. Porque na adoração, você não pede nada, você apenas oferece de si para Deus. E você tem uma predisposição interior de se sacrificar, se necessário for, por Ele. Enquanto você não tiver essa predisposição interior de se sacrificar por Deus, saiba que você ainda não o ama completamente. Porque o amor que envolve a nossa espiritualidade não é o amor romântico, que de repente você pode ver em uma novela da Rede Bobo, ou caso contrário, uma música romântica de alguma rádio, menos a Novo Tempo. O amor que a palavra nos fala é o amor sacrificial. Esse é o amor espiritual. E quanto mais você ama o Senhor, mais você pensa nele. Quanto menos você pensa nele, isto pode evidenciar que menos você o ama. Então, com isso, nós vemos a relação entre pensamento, amor e espiritualidade. Por isso, a sugestão: pense mais em quem? Em Jesus. Aqui nos deparamos diante de uma das estátuas mais conhecidas. Essa estátua era de autoria do artista plástico francês Auguste Rodin. Ele fez essa estátua no ano de 1880. Foi feita com o objetivo de representar Dante, que é considerado o primeiro e maior poeta italiano. Essa estátua, quando ela foi construída ou esculpida em 1880, ela tinha 72 centímetros de altura e ela foi colocada defronte daquilo que eles chamavam dos portais do inferno. Então, o que uma pessoa estaria pensando diante dos portais do inferno, segundo essa crença? Ao olhar para essa estátua, nos vem a seguinte pergunta: o que o pensador pensava? Em que ele estava pensando? Quando Auguste Dante foi consultado, ele disse que a estátua pensava com as mãos, com os músculos, com as sobrancelhas, não só com a cabeça, mas com todo o corpo. Interessante isso. A estátua ganhou repercussão tão acima do esperado que eles, no ano de 1904, fizeram a estátua de novo, agora com 1,80 m de altura, e autorizaram a réplica de 20 cópias que estão espalhadas pelos museus do mundo. Essa estátua chama-se O Pensador. Queridos, todo cristão precisa ser, diante dos portais da existência, um pensador. Você precisa naturalmente entender que mesmo dormindo, o seu cérebro continua funcionando. Inclusive você sonha, ainda que você não se lembre todas as noites. Se você não sonhasse, correria o perigo de ficar o quê? Louco. A Bíblia nos fala sobre a importância do pensamento, quando em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, vamos ler juntos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é o quê? Tudo que é amável, nisso pensai. Nós temos os pensamentos involuntários, mas a partir do momento que você toma consciência dos seus pensamentos, você pode então direcioná-los. E aí entra exatamente o exercício da vontade. Note a recomendação da palavra de Deus, Bíblias abertas no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, o que é que nos diz a palavra? O texto recomenda: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são lá do alto. Quando nós lemos o livro de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17, você encontra um texto extraordinário na cristologia. Esse texto mostra que Cristo é antes de todas as coisas e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, a conclusão que nós chegamos é que, diante da recomendação bíblica, pensai nas coisas que são lá do alto, Paulo está fazendo a seguinte recomendação:
Cristo, suprema expressão de todas as coisas lá do alto. Então, queridos, Jesus é a personificação de todas as riquezas de Deus neste universo composto por mais de 400 bilhões de galáxias. Então, tanto coisas tão pequenas que não conseguimos visualizar, a não ser com o auxílio de um microscópio, como coisas tão grandiosas que só conseguimos ter noção de sua existência através de um telescópio. As grandes e as pequenas, todas as coisas foram feitas por Ele. Então isso significa que antes que existisse alguma coisa, Ele já era. Então esse Cristo, mais do que um ser humano, Ele é 100% Deus. E pensar nas coisas que são lá no alto é focar o teu pensamento em Jesus Cristo, porque Ele é a suprema expressão de todas as coisas lá do alto. Amém? Olha que pensamento extraordinário esse, recomendado pelo Espírito de Profecia, no livro Caminho a Cristo, página 70. Podemos ler juntos? Que o pensamento, em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter, Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor, este é o tema para a contemplação da alma, bem alto e bem forte, é amando, imitando, confiando inteiramente nele, que a vez de ser transformados na sua o quê? Semelhança. Note a recomendação inspirada, que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter. E aí ela enumera alguns temas. Cristo em sua o quê? Abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma. Quando isso acontece, amados, ocorre uma transformação interior. No momento em que você investe intencionalmente tempo, você investe tempo para refletir, pensar em Cristo, o Espírito Santo atua para modelar em seu ser interior a imagem do Filho de Deus. Algum tempo atrás, quando nós íamos fazer uma operação em que consistia numa tempestade de folhetos em uma determinada região, nós tínhamos que o quê? O que é que tinha que fazer, Tossim? Carimbar. É exatamente o que o Espírito Santo faz. Ele carimba em seu ser interior a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, então, Paulo afirma em Gálatas 4,19, até ser Cristo formado em vós. Vocês podem ler esse texto? Bíblias abertas, livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, última parte, por gentileza. Gálatas, capítulo 4, verso 19, última parte. O que diz o texto? Encontrar o texto? Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Alguém pode ler para a gente a última parte? Sofra as dores do parto até ser Cristo o quê? Formado em vós, em seu homem interior, a imagem do Filho de Deus, resplandecendo em seu olhar, em seu sorriso, em suas palavras, em seus atos, em sua compreensão, em seu perdão, em sua bondade, em sua humildade, em sua santidade, até Cristo ser formado em vós. Esta obra de formação da imagem do Filho de Deus no homem interior, ela é realizada pelo Espírito Santo. E a palavra afirma taxativamente que Deus ainda não completou a boa obra que começou em
em nós. Então nós estamos ainda em obras. Deus não fez ainda tudo o que tem para fazer em nossa vida. Ele está trabalhando pacientemente, que Deus tem muita paciência com a gente, para que a imagem de seu Filho, por meio da transformação interior, seja formada em nosso ser, em nossa alma. Isso é o Evangelho. Não há sentido, queridos, em fazer parte de uma igreja e não ser mais semelhante a Cristo. Por isso, então, aqui eu afirmo, ou pensamos em Cristo, priorizamos a Cristo, somos transformados por Cristo, ou não faz sentido ser o quê? Eu fui muito impiedoso nessa declaração, mas é verdade, amados. Ou pensamos, ou priorizamos, ou somos transformados, ou não faz sentido ser cristão. O que dá sentido e satisfação à igreja, o sábado, o dízimo, o que dá sentido à missão da igreja, as músicas, a pregação, é Cristo. Tire Cristo da pregação, tire Cristo da igreja, tire Cristo da eternidade. Jesus é o que dá sentido e satisfação. Deus seja louvado por isso, amém? Então, amados, o que significa pensar? O verbo pensar, etimologicamente falando, ele significa o seguinte: avaliar o peso. É isso que significa pensar, literalmente. Avaliar o peso. Pensar é mais do que raciocinar. E eu quero que nesse momento você pense no peso do discipulado. Em certa ocasião, alguém chegou para o pastor e disse: pastor, quanto custa ser membro da sua igreja? Ele disse: nada e ao mesmo tempo tudo. Sim ou não? Você precisa avaliar o peso da sua fé, das renúncias que você vai precisar fazer, dos investimentos em termos de tempo e etc. que você precisará fazer. Pensar significa avaliar o quê? O peso. E é interessante que este grande filósofo, ele disse o seguinte, Descartes, ele falou, a essência do homem é o quê, queridos? É pensar. A essência do homem é pensar. Por isso ele dizia, penso logo o quê? Existo. O pensamento é a maior expressão concreta do espírito humano, pois revela o que está no seu coração. Aplique isso à pessoa de Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. A palavra coração na Bíblia significa mente. Se eu falo pouco de Jesus, é que eu penso pouco nele. E é importante que a gente comece a pensar mais em Cristo. Em meu lugar, o que faria Jesus? Pensar envolve intencionalidade, consciência, conhecimento, comparações, lógica, memória, raciocínio, imaginação, questionamentos e respostas. Qual foi a grande sacada de Sócrates? O que é que ele dizia? O que eu sei é que nada o quê? Sei. Então ele se aproximava das pessoas fazendo-lhes perguntas, porque ele dizia que nada sabia. E o nada tem um potencial muito grande de possibilidades, filosoficamente falando. Você não consegue pensar sem fazer questionamentos. Você precisa perguntar algumas coisas para Cristo, mas se aproxime de Cristo à semelhança de Sócrates, como aquele que nada sabe. Quando eu me aproximo dele dessa forma, eu me aproximo com humildade, que é o princípio da sabedoria, e com a mente aberta para receber as revelações de Deus. Então, use essa máxima de Sócrates. Em contrapartida, Platão e Aristóteles era discípulo de Platão, eles chegaram a divergir em seus pensamentos a ponto de ficarem polarizados. Isso ocorreu com Platão e Aristóteles. Os pensamentos deles se divergiam, mas quando nós passamos a ter a mente de Cristo, não há divergência, há convergência. Pensar biblicamente nos leva a esse ponto.
Nós vamos apresentar isso daqui a alguns instantes. O pensamento é fundamental para o conhecimento, a conscientização e a compreensão da vida. Quando você conhece, você compreende, você aceita e você suporta e supera as coisas que sobressaltam sua vida. Então, o conhecimento nos dá essa capacidade extraordinária, amém? Queridos, por que pensar em Jesus é tão importante? Por quê? Pensar em Jesus é importante porque, por meio do pensamento, eu recebo a revelação de Deus. Eu passo a ter um conhecimento pessoal de Jesus. E o resultado é aquilo que Ralph Emerson afirmou: eu sou aquilo em que mais passo tempo pensando. Eu sou aquilo em que passo mais tempo pensando. Interessante isso, é o resultado. Eu quero dizer para vocês, no tocante ao conhecimento pessoal, tenho medo, pare e pense, tenho medo que não conheçamos a Cristo mais do que conhecemos Neymar. Você sabe da existência de Neymar, você sabe que o cara joga muita bola, você sabe até de algumas coisas da vida dele, mas você não conhece. Eu tenho medo que você tenha 20, 30 anos de igreja, que você seja um líder desta igreja, e que de repente Jesus seja uma pessoa superficialmente conhecida por você. Você pode conhecer muito de Bíblia e não conhecer aquele que é o centro de toda a Bíblia. Eu pedi em certa ocasião para que algumas pessoas falassem sobre Jesus 5 minutos, em um culto à tarde, em um encontro de treinamento à tarde. Como podemos cumprir a missão se não conhecemos aquele que nos enviou? Eu pedi que eles falassem de Jesus de uma forma cardiológica e não teológica. Queridos, alguns tiveram muita dificuldade de falarem sobre Jesus como uma pessoa que eles conheciam em seu relacionamento diário. Falavam de forma bíblica, teológica, mas faltava a experiência com a pessoa de Jesus. De repente, isso pode estar acontecendo conosco. Quando isso acontece, nos tornamos religiosos e não pessoas transformadas à semelhança de Cristo. Nós precisamos, como nunca, de pessoas que sejam dentro da igreja e fora da igreja mais semelhantes a Cristo. Nós precisamos ver Cristo nas pessoas. E nós estamos precisando disso como nunca. E você pode nesta noite tomar a decisão de investir seus pensamentos, o seu tempo, as suas afeições em Jesus e torná-lo de fato o centro da sua vida. O que acontece quando penso em Jesus? Eu passo a amá-lo mais, imitá-lo e sou transformado. É isso que acontece quando eu penso mais em Cristo. Quais são as 3 coisas? Amor, imitação e transformação. O que é que você precisa mais? Que Deus nos abençoe. Que sejamos envolvidos pela sua palavra e que possamos então seguir esse pensamento do espírito de profecia. Quero concluir com ele. Vamos ler juntos? Falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele. Ponde de parte a dúvida, despedi vossos temores, dizei com o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É tudo o que precisamos. Fiquemos em pé para a oração. Pai, pela tua graça e pelo teu poder, que sejamos envolvidos pelos teus braços de amor, que sejamos contemplados com a revelação da pessoa de Cristo, que o tenhamos como amigo certo das horas incertas, aquele que está ao nosso lado às 24 horas do dia, que Ele seja a razão do nosso viver,
a força espiritual que precisamos para vencer o ego, o mundo e o inimigo. Que sejamos nele mais do que vencedores, que a sua pessoa, a sua presença, o seu poder, as suas promessas, o seu perdão nos bastem. Portanto, Pai, que com o auxílio do Espírito Santo, a tua igreja aqui no Iguatemi tome a linda decisão de pensar mais em Cristo, de ser mais semelhante a Cristo e de aguardar a vinda de Cristo pelos méritos da cruz. Amém.